Roma. Mas não, tá bem pertinho, só que já mudou tudo. Pois mudou. A apenas poucos quilômetros de Roma, ainda na região de Latina, deixamos de seguir o traçado da antiga Via Ápia e os ventos nos jogaram para o litoral. Uma terra cheia de lendas e profundamente ligada à mitologia greco-romana. Começando numa aldeia batizada com o nome de um deus do Olimpo e um parque nacional com o nome de uma feiticeira mitológica, o que não deixa dúvidas que estamos em terras de antigas epopeias. Pois daqui para frente, os vestígios do Império Romano dividem espaços com a antiga Magna Grécia. Chama-se Netuno essa localidade. Netuno na mitologia romana e Poseidon na mitologia grega. O deus dos mares a quem o Odisseu enfureceu, mas que, a julgar pela vida tranquila e a calmaria das águas na aldeia, está em paz. Mais adiante, percorremos o Parque Nacional de Circe, a feiticeira filha do Sol que se apaixonou por Ulisses. Nossas primeiras pistas sobre as epopeias que testemunharam estas costas, pois, segundo os poetas Virgílio e Homero, depois da Guerra de Troia, o guerreiro troiano Enéas navegou até a região do Lácio para fundar a nova Troia, que seria Roma. Mas enquanto isso, o grego Ulisses travou uma verdadeira odisseia no retorno à sua terra, Ítaca, numa aventura cheia de provas e castigos, que inclui uma passagem pela Riviera, hoje batizada com seu nome, que veremos logo mais adiante. Nós também iniciamos aqui o retorno à nossa Ítaca deste giro de bicicleta. E como os grandes heróis, suplicamos aos deuses que nos protejam e que os ventos sejam-nos favoráveis. Se isso ocorrerá, só mesmo seguindo conosco nesta pedalada para descobrir. Para isso, prepare o fôlego e vamos hoje pedalar pelas aventuras de Ulisses entre Roma e Nápoles. Como recompensa, dizem-nos que lá encontraremos a melhor pizza do mundo. Mas a aventura destes 277 quilômetros, garanto-vos que não é menos saborosa. Voltando à Odisseia, e de acordo com a história, Ulisses chegou na ilha de Circe, onde acabou por ficar enamorado e a desfrutar de sua hospitalidade por um longo período. O monte que avistamos desde longe ao atravessarmos o Parque Nacional também foi batizado com o nome da feiticeira. O chamado Monte Circe é tido como a ilha descrita por Homero. Hoje, de perto, um monte. Mas muitos geólogos defendem que há 2000 anos terá sido de facto uma ilha. E mesmo nos dias atuais, de longe, parece-nos uma ilha. Então, após passarmos pelo Parque Nacional de Circe, chegamos à Riviera de Ulisses, o que se traduz em aproximadamente 100 quilômetros de longas praias de areia, ao lado de florestas montanhosas sombreadas e planícies pantanosas, entre pequenas cidades cheias de lendas e histórias. Uma espécie de antiga residência de verão dos romanos. Chegando em Terracina, voltamos a encontrar o percurso da Via Ápia antiga e, junto ao Pisco Montano, ruínas da Porta Nápoli, onde antigas estâncias aduaneiras cumpriam seu papel na entrada do então Reino de Nápoles. Sob o Templo de Júpiter, o rei dos deuses na mitologia romana, e Zeus na mitologia grega. O deus do dia, do céu e do trovão. Seguindo a linha da costa, a faixa de praia é interrompida por cadeias de montanhas e diversos túneis. E num determinado momento, os ventos até pareciam alinhar-se à Odisseia de Ulisses.
lembrando-nos da capacidade que há no homem em superar as adversidades no caminho de volta à casa. Mas que essa é uma tarefa que só se pode ser vencida em harmonia com os deuses. Até que chegamos a um incrível promontório onde está Gaeta, também associada às duas epopeias, pois nela Ulisses teria encontrado poderosos gigantes canibais, e Enéas teria enterrado sua ama de leite. Além da associação às duas epopeias, Gaeta possui um dos 4 parques regionais da Riviera de Ulisses. Mas por aqui, tragédias são coisas do passado, pois em nossa passagem só encontramos boa hospitalidade e a excelente companhia de Mary, que nos contou um pouco da história e das histórias de Gaeta. Questo palazzo è Palazzo Guarinelli, che era l'architetto che ha costruito il Tempio di San Francesco. Mentre costruiva questo tempio, l'architetto ha preso il materiale e si è costruito casa. Quando c'è stata l'inaugurazione del palazzo, l'architetto ha chiamato il re e gli ha detto: "Re, guardate quanto è bello il mio palazzo." E il re gli disse: "Il mio palazzo, non il tuo." Non ti ho avuto. Além de mitos e curiosas histórias, são muitos os vestígios da cultura borbônica em Gaeta, que começamos a compreender com a ajuda de Mary. Campania, Molise è molto napoletana. Poi c'è la Puglia che ha una sua caratteristica e poi c'è la Sicilia che è il top del regno borbonico. Nota la differenza tra noi e già Roma, che Roma è già stato pontificio, non c'entra niente con noi. Poi iniziava il regno delle 2 Sicilie, cioè il regno borbonico. Cercado do conforto da ilha de Circe, Ulisses teve de encontrar forças para seguir viagem. E mesmo contrariada com sua partida, ao despedir-se, Circe presenteou-o com instruções sobre como conseguiria atravessar o oceano e chegar a Ítaca. Enquanto nos dias atuais, os dons da boa hospedagem e das fórmulas mágicas com ervas da terra permanecem presentes nos herdeiros destas terras. Intorno ai 45 gradi. Non è molto, non è pochissimo. Non è forte, sì, è giusto. Ciao! Que nos despedimos com a notória permissão dos deuses. All'8ª rata sotto il lago. Já na despedida da Riviera de Ulisses e ainda na região do Lácio, voltamos a encontrar vestígios preservados da antiga Via Ápia, da qual também nos despedimos com uma visita ao Parque Arqueológico de Miturnai, uma antiga colônia romana, provavelmente destruída no ano de 883. E logo ali, ao lado do Parque Arqueológico de Miturnai, está uma das obras do Reino das Duas Sicílias,
que era composto do Reino de Nápoles e o Reino da Sicília, a Ponte Ferdinando II de Borgonha. Então, já é hora de nos despedirmos da região do Lácio. Por isso, atravessamos, porque do outro lado da ponte já é a campanha. Mas no traçado dos deuses, os caminhos fogem-nos ao controle. E quando nos demos conta, já estávamos sob o domínio do povo napolitano. Vem o café. Café italiano. Grazie a voi. Buon viaggio. Ciao. No, però anche questa sera qui, cioè. Que esse vulcão, ele pode a qualquer instante. Estou a ver aquela zona ali. Não, não é o Vesúvio. Mais abaixo? Não, não é Nápoles. Eu estou fazendo mesmo um ciclo da melhor pizza do mundo. Estamos em Nápoles, uma das cidades mais antigas da Europa. Suas origens remontam a quase 3.000 anos, quando era chamada de Parténope, ou Palépolis, pelos fundadores gregos. Um nome ligado, como já nos habituamos nestas costas, a sereias e epopeias, pois Palépolis teria sido uma sereia que se apaixonou por Ulisses, e Nápoles, uma das principais cidades da Magna Grécia. A cidade que tem pressa em viver. Que loucura! Que grande loucura! A loucura, fruto de uma história composta pela passagem de sucessivos e diferentes povos, entre eles gregos, romanos, normandos, aragoneses, napoleônicos e borbônicos. Até que em 1861, com a unificação da Itália, deixou de ser a capital do seu próprio reino e passou a ser uma das províncias italianas. Um momento histórico representado na Piazza del Plebiscito, uma das maiores e mais monumentais praças de Nápoles. E já que o assunto é unificação, que tal a união napolitana de massa fina folhada recheada com ricota? O sfogliatelli é um típico doce napolitano, parte de uma doceria que faz um verdadeiro alarido entre uma pizza e outra. Que desfrutamos enquanto concluímos nosso tour arquitetônico na Praça Dante e o Foro Carolino, com suas 26 estátuas representando virtudes. Fechando com a Galeria Humberto I e sua belíssima cúpula de ferro e vidro,
que faz parte do Patrimônio Mundial da Unesco, junto com o Centro Histórico de Nápoles. Estes são apenas alguns dos aspectos que faz de Nápoles detentora de um rico e imensurável patrimônio histórico, entre eles a natureza e o jeito napolitano de viver, cheios de personagens e personalidades. Maradona, por exemplo, chega a dividir espaços em santuários com San Gennaro, o protetor dos napolitanos, que possui um curioso tesouro, uma porção de sangue que se liquidifica todos os anos, desde o ano 472, quando as lavas do Vesúvio chegaram às portas da cidade. E segundo os fiéis, Nápoles foi poupada de ter um destino trágico graças à oração ao santo. E para todas as outras coisas, evoca-se Maradona, que não foi nenhum santo, mas é um dos maiores símbolos de alegria do povo napolitano. A relação entre este personagem e a cidade é tão profunda que é difícil responder se foi Nápoles que se identificou com Maradona ou Maradona que se identificou com Nápoles. Uma memória viva nas agitadas ruas com prédios de fachadas escuras, alguns parecendo abandonados, mas que guardam o tesouro de uma história muito antiga. E no bairro de Forcella, que hoje carrega a fama de estar frequentemente ligado a episódios de crime e violência, mas que já abrigou a escola de Pitágoras, é que encontramos uma das pizzarias mais conhecidas e mais antigas da cidade. Alguém aí tem fome? Que horas tem? 20 para as 11 está na hora. Não deve estar aberta ainda. A antiga pizzaria da Michele, onde o cardápio pode ser um desafio para os mais criativos. Depois de 3.000 km ou mais, decidimos fazer uma pausa e comer todas as pizzas que houverem. Afinal, pizza napolitana é basicamente molho de tomate, mussarela, azeite e manjericão. As 3 cores da bandeira italiana, que levam o nome de uma rainha, Margherita. Tudo isso sobre uma massa devidamente descansada e bem trabalhada que assa em 1 minuto num forno de 600 graus centígrados. E além da margarita, há a marinara, com tomate, alho, orégãos, azeite e basta. Andiamo a conhecer Nápoles. Pronto, hai mangiato la pizza. Saímos, já tem fila. Agora só para, acho que 11 horas da noite que fecha a pizzaria. Até lá, dá-lhe pizza. Seguimos então a gastar calorias enquanto nos acostumamos com as vespas e a dinâmica napolitana. Da realeza às feiras ao ar livre, a vida nas ruas parece uma grande festa, onde todos participam e tudo se mistura. Contudo, dizem que as noites em Nápoles podem ser assustadoras e que o perigo anda sempre à espera. De maneira que uma simples caminhada à pizzaria pode tornar-se numa bombástica aventura e de arrepiar neste autêntico cenário hollywoodiano. Não, Denise, aqui não é a pizzaria. Afinal, em Nápoles estamos a um passo das telas do cinema,
Do romance ao drama, passando pelo mais autêntico estilo de terror. Você entra num bequinho assim escuro, muito escuro, e acha que não tô no caminho errado. Aí de repente tem um monte de gente à sua frente. Quer ver? Experimente passar na Piazza de San Domenico Maggiore em noites de lua cheia e talvez encontre uma senhora chamada Maria d'Ávalos, o fantasma de uma mulher condenada à dor eterna que perambula por ali em busca de seu amor perdido. Mas se preferir um pouco mais de ação, a pizzaria do Gino Sorbillo poderia ser um cenário perfeito nas histórias de Don Corleone, já que pouco tempo antes da nossa passagem pela cidade, uma bomba explodiu a fachada da pizzaria. Ainda bem que há torta por toda parte. É que a superstição faz parte da cultura napolitana, e este é um chifre da sorte. Mas para surtir efeito não pode ser comprado para uso próprio, é necessário ganhá-lo. Enquanto isso, Pulcinella oferece gratuitamente o seu nariz, pois dizem que quem passa a mão nele tem boa sorte. Mas não lhe contem segredos, guardá-los não é seu forte. A esta indiscrição, os napolitanos atribuem a expressão segredo de Pulcinella. Nosso tour por Nápoles está quase chegando ao fim. Mas não podemos ir embora sem provarmos a pizza frita, uma versão mais popular da pizza, eternizada nas telas do cinema com a personagem da atriz Sophia Loren. Vá lá, esqueçam as preocupações com calorias, afinal a Sophia Loren não era gorda, pois não? É isso. Em Nápoles, sejamos napolitanos, onde a ordem é viver, comer e tudo é o presente. Não sei se era aqui, só podia ser aqui. E ali, de cima, o senhor jogou a cestinha. Assim é Nápoles. Pode ir. A Nápoles que nós conhecemos, mas que ainda guarda muitos segredos. Uma cidade que desafia o tempo sob o olhar atento de um gigante. Um gigante que vamos conhecer no próximo episódio, no percurso entre Nápoles e Sorrento, onde faremos uma viagem no tempo. Um tempo congelado sob a lava de um vulcão de uma das maiores erupções da história da humanidade que preservou as cidades de Herculano e Pompeia. Tudo isso antes de nos dedicarmos à tarefa de decifrar onde termina o mar e começa o céu nos horizontes azuis da costa amalfitana. Até lá!